por você. Bom, falar nisso aqui por você, deixa eu conversar com o Juliano Zimmer, bastidores da política. Os governadores aqui do Sul e Centro-Oeste, eu vi aqui de São Paulo, né, de Minas Gerais, também, né, nessa reunião aqui, o Juliano vai contar tudo para a gente a partir de agora. Bom dia, Juliano. Bom dia Pedro Bala, bom dia a todos que acompanham o programa Café com Bala. Como você disse, houve uma reunião no último final de semana entre governadores e secretários da Fazenda de estados aí das regiões Sul e Sudeste. Eles compõem, né, o consórcio de integração Sul e Sudeste, e aí eles se reuniram para discutir sobre o impacto da proposta da reforma tributária nas duas regiões do país. O que vai trazer de bom e o que pode trazer de ruim para os estados do Sul e Sudeste. O objetivo, além disso, foi definir os pontos de convergência entre os estados que fazem parte desse grupo, né, em relação à proposta, então, como eu disse, da reforma tributária. Essa proposta foi apresentada pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Os governadores esperam que a Câmara dos Deputados comece a discutir essa proposta ainda nessa semana, antes do recesso parlamentar. O governador Ratinho Júnior é o coordenador desse grupo de governadores das regiões Sul e Sudeste. Ele tem conduzido as discussões desde o início do mês, conversado com os governadores da região Sul e Sudeste, e o Ratinho Júnior reforçou, né, a importância de um alinhamento aí entre os governadores, defendendo essa reforma tributária desde que ela beneficie esses estados dessas regiões. A dúvida dos governadores que fazem parte desse consórcio é a preocupação com a criação de um conselho federativo que ficará responsável por administrar toda a arrecadação do novo imposto que o governo federal quer colocar sobre bens e serviços, que, de acordo com a proposta, essa proposta desse novo imposto é a união do ICMS, que é o imposto estadual direcionado aos estados brasileiros, e se juntando com o ISS, que é o imposto municipal, aplicado pelos prefeitos. Vai dar certo a união desses dois impostos, ICMS e ISS? Essa é a dúvida dos governadores. Aí, ao final do encontro, ficou definido que as secretarias estaduais da Fazenda vão se unir novamente para discutir os pontos técnicos da reforma tributária, que vai passar pela análise dos governadores antes dos governadores se reunirem com os deputados federais em uma reunião que está marcada para acontecer amanhã lá em Brasília. Agora é importante analisarmos alguns pontos, viu, Pedro? Os estados do Sul e Sudeste, eles representam hoje mais da metade, ou seja, 56% da população brasileira, e representam também a economia entre as maiores cidades do país, que estão nas regiões Sul e Sudeste. São as regiões que produzem mais riquezas e devem ficar com a maior parte dos recursos, né, que eles mandam para Brasília. Eles precisam desse retorno. Eles representam 71% do nosso PIB e toda a riqueza do Brasil, só as regiões Sul e Sudeste. Eles detêm a maioria do nosso PIB. Então esse dinheiro deve ir para o governo federal, mas deve voltar em benefício para a população. Construção de obras, a área da saúde, educação, segurança. E aí tem alguns dados que eu quero trazer também, em um ranking com os 30 países do mundo, né, foi feito recentemente. O Brasil está entre os países com maior carga tributária do mundo. O Brasil aparece em último lugar com o pior retorno de valores arrecadados para fornecer serviços de qualidade para a população, de acordo com os impostos pagos. O brasileiro paga muito imposto e não tem retorno nenhum por parte do governo. Os impostos juntos abasteceram os cofres públicos em 2018 com 2,39 trilhões de reais, foi um recorde dos últimos anos. Dá uma média de 11,5 mil reais por habitante e equivale a mais de 35% do nosso PIB. É muita grana. Os governos abocanham essa parte toda, abocanhar esse dinheiro,
em mais de 1/3 de todas as riquezas produzidas pelo país. E em troca disso não dão nenhum tipo de retorno para a população, muito pouco retorno. Então, quando a reforma tributária começou a ser debatida lá atrás pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quis colocar o assunto em pauta rapidamente, sem explicar o porquê, sem ter noção do impacto que iria causar nos estados e municípios e principalmente na sociedade. Então, essas propostas de reforma tributária, as últimas que nós assistimos, são muito mal explicadas e sem sentido para a população. Então, essa proposta, as últimas propostas não agradaram os governadores, que pediram uma mudança na proposta, e o Arthur Lira, presidente da Câmara, descobriu que tinha que melhorar para atrair apoio dos governadores. Então, eles prometeram que iriam aprovar no primeiro semestre a reforma tributária, o Congresso Nacional fez essa promessa. Isso não vai acontecer porque vem aí o recesso parlamentar, provavelmente vai ficar para o mês de julho, final de julho ou de repente só em agosto. O conjunto de mudanças no texto da reforma tributária já dorme nas gavetas do Congresso Nacional desde 2019. Eles estão enrolando para colocar essa proposta para votação para melhorar essa proposta. O sistema tributário brasileiro é um balaio de imposições antiquadas, injustas e excessivas, e também incompreensível por parte da população. Pesquisas recentes mostraram que 40% dos brasileiros nem sabem que o Congresso está discutindo uma reforma tributária, né, e não sabe o que fazer, não sabe o que isso vai gerar e vai impactar em suas vidas. 72% dos brasileiros querem a reforma tributária, querem que ela seja simplificada, que o sistema se torne mais transparente, mais fácil de se entender. São 92 impostos federais, estaduais e municipais, incluindo taxas e contribuições que nós pagamos todos os dias, o mês inteiro, juntando trilhões de reais durante o ano. Então não há país que dê certo com essa selva de tributos que nós temos que enfrentar todos os dias pelo nosso caminho. Então, isso tem que mudar, essa proposta. Se não está boa, tem que melhorar, porque senão quem paga a conta, Pedro, nós já sabemos, né? Somos nós, a população brasileira. Perfeito. Justamente por isso que na hora da gente depositar o nosso voto no político aí, a gente tem que escolher muito bem. Não é aquela questão de uma cesta básica, de 10ão, de 50ão, de uma dentadura, que você vai votar no cara. Quem faz isto é porque realmente quer apenas e tão somente o seu voto, depois não tem compromisso nenhum. Escolher bem